Esse homem não pode ser morto nem pelas cobras mais venenosas do mundo. Esse urso lutou na Segunda Guerra Mundial e essa tampa de bueiro foi acidentalmente pro espaço e ainda tá lá. Como tudo isso é verdade? Vamos descobrir. E tem também o motivo pelo qual a Califórnia declarou recentemente que as abelhas são na verdade peixes. Vem ver essas e outras loucuras enquanto exploramos histórias que parecem fake, mas são 100% reais. Entre as coisas mais inacreditáveis que eu encontrei nas minhas muitas horas na internet, estão os objetos que de alguma forma foram parar dentro do corpo de pessoas. This is not okay. This needs to stop now. Agora, não se preocupa que a gente não vai falar nada relacionado a um certo lugar. Inner peace. Mas os objetos que o Dr. Fala Sério tá prestes a extrair diante de vocês ainda são incrivelmente bizarros. Iniciando a nossa aventura corporal, uma visão inacreditavelmente amaldiçoada que eu gostaria de apagar da minha mente. Mas se eu tive que ver, vocês vão ver também. É isso que acontece quando você esquece de tirar as lentes de contato por mais de 2 meses. No, there's more. Goodness, this is How one many? for the record. I don't know. There's actually a wall. Oh, God. There's a whole waddle there. I believe it. You're my Guinness Book of Record patient. Oh, God. We're I'm delivering to be remembered. octuplets. This is bizarre. You can say that again. Meu Deus do céu, não para de sair coisa. E apesar de ser horrível, não consigo parar de olhar. O contexto é o seguinte: a mulher no vídeo estava reclamando de irritação nos olhos e visão embaçada. Então procurou um oftalmologista. Foi lá que ela percebeu que estava esquecendo de tirar as lentes de contato todos os dias, indo dormir com elas e colocando pares novos na manhã seguinte. Os resultados falam por si. E eu só posso pedir desculpas a vocês. What is going on here? Agora, mudando de assunto, que cheiro é esse? Esse cheiro é algo que não deveria estar no nariz de ninguém. Em 2020, surgiram manchetes sobre um homem que de alguma forma teve uma moeda presa no nariz por incríveis 53 anos. O russo de 59 anos, cujo nome não foi divulgado, enfiou uma moeda de 1 kopek, que valia cerca de 1 centavo na época, na sua narina direita quando tinha apenas 6 anos. Ela ficou presa, mas ele ficou com muito medo de pedir ajuda à sua mãe, que era muito brava. Então ele a deixou lá e acabou esquecendo, até que meio século depois ficou completamente incapaz de respirar pelo nariz. Uma tomografia revelou que a moeda de meio centímetro de largura só agora se tornou um problema, porque ao longo dos anos o sistema imunológico do homem depositou uma camada de cálcio e sais sobre ela, formando uma crosta espessa. Essa é uma resposta natural a objetos estranhos no corpo e tem como objetivo prevenir infecções, mas em vez disso, impediu o homem de respirar completamente. Nossa, imagina o alívio da primeira respiração sem um pedaço da história no seu nariz. E continuando a falar de nariz entupido, imagina o seu nariz estar entupido por um bloco de Lego. Quando um morador do Arizona tinha apenas 6 anos, uma peça de Lego entrou no seu nariz, e como sua mãe não conseguiu encontrá-la nem retirá-la, presumiu que tivesse caído. Só que depois de 26 anos de congestão nasal misteriosa e apneia do sono, o homem, então com 32 anos, assoou o nariz e a peça saiu. Essa não foi a única vez que o Lego causou problemas físicos. Há alguns anos, um escocês começou a sentir dores horríveis no ouvido interno e perda auditiva. Presumindo que fosse uma infecção, seu médico receitou antibióticos que não fizeram efeito. Tudo chegou ao limite certa noite, quando ele acordou com uma pressão agonizante no canal auditivo. Temendo uma ruptura iminente, ele não pôde fazer nada além de ficar deitado na cama aguentando a dor, até que, de repente, algo pequeno e duro caiu no seu travesseiro. Ele pensou que fosse um pedaço do seu ouvido interno, mas ao inspecionar, ficou boquiaberto ao descobrir que era uma pequena peça rosa de Lego. O jovem, então com 24 anos, observou que não brincava com Lego desde os 5 anos de idade, o que significa que carregava o indesejado convidado de plástico há quase 2 décadas até o seu corpo decidir que era hora de expulsá-lo. I'm done saving you.
Se isso já não fosse bem estranho, espera só até ouvir um motivo horrível por trás das fortes dores de cabeça que um vietnamita de 35 anos começou a sentir em 2023. As dores de cabeça o preocupavam há algum tempo, mas a situação piorou quando ele foi coçar o nariz um dia e ficou chocado ao encontrar algum tipo de objeto estranho preso lá dentro. Uma tomografia computadorizada revelou a verdade. Em sua cavidade nasal, perfurando seu crânio e entrando em seu cérebro, havia um par de hashis, os pauzinhos de comer comida japonesa. Como isso foi possível? Acontece que esse cara tinha ficado bêbado a ponto de desmaiar alguns meses antes e acabou se envolvendo em uma briga de bar. No outro dia ele se lembrava vagamente da briga, mas não se recordava do detalhe crucial de que seu oponente havia enfiado um par de hashis em seu nariz. Francamente, esse cara tem sorte de estar vivo. Os hashis semi-quebrados foram removidos com sucesso do seu cérebro, uma parte do corpo que normalmente é melhor manter livre de utensílios. Tá, chega de objetos invasores por enquanto. Agora uma história explosivamente inacreditável, mas completamente diferente. A explosão de uma bomba atômica é algo verdadeiramente impressionante de se presenciar. Mas o que acontece se você explodiu uma no subsolo? Esse pensamento curioso foi a força motriz por trás de um experimento ousado que ocorreu em 26 de julho de 1957. Um experimento que enviou um passageiro muito inesperado em uma viagem expressa para o cosmos. Essa é a peculiar história do teste Pascal B, da Operação Plan Bob. Operação Plan Bob, o sexto de uma série de testes continentais conduzidos pela Comissão de Energia Atômica para impulsionar o nosso programa de desenvolvimento. Na década de 1950, houve testes nucleares ininterruptos para os militares dos Estados Unidos. Depois que a invenção da bomba atômica mudou o mundo no final da Segunda Guerra Mundial, aprimorá-la se tornou imediatamente um foco principal, o que nos leva a um lugar que sofreu o impacto explosivo dos testes dessas inovações, o deserto de Nevada. Conforme a década de 50 avançava, os cientistas começaram a se preocupar com a precipitação radioativa resultante dos extensos testes nucleares e decidiram que era hora de transferir alguns deles para o subsolo, onde a explosão poderia ser um pouco mais contida. Seu primeiro teste nuclear subterrâneo, chamado Pascal Way, produziu uma explosão cerca de 50 mil vezes maior que o esperado. Uma rajada de fogo azul foi lançada a centenas de metros de altura da boca do poço aberto de 150 metros, onde a bomba estava instalada, enquanto os pesquisadores entravam em seus carros e fugiam em alta velocidade, temendo por sua segurança. Mas eles retornaram, completamente ilesos e sem se deixar abalar. Dessa vez, para o teste Pascal B, eles usaram uma câmara de 148 metros de profundidade, selada com uma tampa de aço de 10 centímetros de espessura, essencialmente uma tampa de bueiro extra volumosa, pesando quase 1 tonelada soldada no local. A bomba nuclear em si estava bem no fundo do poço, presa a um arnês que foi usado para baixá-la. Suspenso a algumas centenas de metros acima dela, havia um cilindro de concreto de pouco mais de 1,5 metro de espessura, com um buraco no meio, através do qual um equipamento de diagnóstico, em um recipiente revestido de chumbo mais acima no poço, poderia registrar dados sobre a explosão. Isso caso a elaborada blindagem do recipiente resistisse, claro. Quando os cientistas acionaram o detonador, foi como abrir as portas do inferno. A bomba nuclear detonou, vaporizando instantaneamente grande parte da rocha ao redor, o que criou uma cavidade considerável que desabaria em uma cratera nos dias seguintes, como essa aqui. À medida que a rocha derretida se acumulava abaixo, a explosão também vaporizou o cilindro de concreto de 2 toneladas pendurado acima, criando um jato de gás superaquecido que subiu com um estrondo. Essa coluna de concreto vaporizado, juntamente com a onda de choque da bomba nuclear, foi o que aquela tampa de vedação de aço teve que enfrentar. Eu não gostaria de estar no lugar dela. Vários cientistas envolvidos previram corretamente que a tampa ia ser arrancada pela explosão. Embora, infelizmente, as imagens tenham se perdido no tempo ou permaneçam em sigilo, um conjunto de câmeras de alta velocidade que capturavam um quadro por milissegundo conseguiu registrar apenas uma única imagem da tampa no ar acima da câmara antes que ela desaparecesse completamente do enquadramento. Usando isso, juntamente com o cálculo da pressão dentro da câmara de explosão, os pesquisadores concluíram que essa tampa de bueiro viajou a cerca de uns 200 mil km por hora. Para referência, isso é cerca de 75 vezes a velocidade
velocidade máxima de um caça F-15. Isso não apenas a tornou um dos objetos feitos pelo homem mais rápidos de todos os tempos, mas ainda mais impressionante, pode tê-la enviado para o espaço. Essa velocidade inacreditável era cerca de 5 vezes a necessária para escapar da força gravitacional da Terra, o que significa que ela era rápida o suficiente para ter sido lançada para o sistema solar. Isso, claro, se a tampa sobrevivesse à subida. Quando você é um pedaço de aço sem formato aerodinâmico, como uma tampa de bueiro, ser impulsionado para a atmosfera a essa velocidade está longe de ser uma viagem tranquila. Os gases da atmosfera oferecem uma enorme quantidade de atrito, levando alguns cientistas, ao realizar cálculos sobre esse cenário, a sugerir que esse atrito teria vaporizado o aço antes de ele chegar ao espaço. Mas a esperança não está perdida. Dado que há tantas variáveis envolvidas, alguns cientistas acreditam que é concebível que uma tampa de aço com grande massa e a tremenda velocidade dessa possa ter chegado ao espaço, onde agora poderia estar voando por aí, talvez ricocheteando em OVNIs. Só espero que os aliens não considerem isso uma provocação. Mudando de assunto, qual é o seu peixe favorito? O salmão? Talvez o atum? Quem sabe a truta? O meu são os zangões. Isso mesmo, abelhas são peixes. Pelo menos na Califórnia são. Em 2018, a Califórnia enfrentou uma crise inesperada. A população de abelhas do estado estava despencando, devido a uma combinação de perda de hábitat, doenças e uso excessivo de pesticidas. Descobriu-se que uma em cada 3 subespécies norte-americanas desses polinizadores estava ameaçada. Então, os tribunais estaduais intervieram de uma forma verdadeiramente bizarra e inesperada. De acordo com a lei estadual, proteger uma espécie vulnerável geralmente implica em designá-la como em perigo de extinção. O problema é que essas proteções geralmente não se estendem a insetos. No que diz respeito à lei, os insetos são praticamente descartáveis, o que facilita aos agricultores o uso de pesticidas para mantê-los longe de plantações. E claro, isso é ótimo agora, mas se abelhas desaparecerem, a polinização dessas mesmas plantações no futuro vai se tornar um problemão. Então, como proteger uma criatura que é essencialmente improtegível? Bom, é só olhar para os mares, onde você vai encontrar alguns documentos legais muito importantes e molhados. Are you sure about that? Para ser mais específico, a seção 45 do Código de Pesca e Caça da Califórnia define peixe como peixe selvagem, molusco, crustáceo, invertebrado ou anfíbio. E você, assim como eu, pode se surpreender com algumas dessas coisas. Provavelmente nunca pensou que um caranguejo ou um sapo fossem peixes, mas eles se enquadram nessa lista. Então as equipes jurídicas interessadas em proteger as abelhas se concentraram em uma palavra no código: invertebrado, que significa animais sem coluna vertebral. Eles apontaram como invertebrados como o caramujo Trinity Bristle, que você vê aqui, os quais passam grande parte do tempo em terra, são protegidos por essa tal lei dos peixes. E se caramujos podem ser legalmente reconhecidos como peixes, então várias espécies de zangões ameaçadas como invertebrados também deveriam ser categorizadas assim. Silêncio no tribunal. As equipes jurídicas que representavam os interesses de grupos agrícolas, incluindo a Associação Californiana de Consultores de Controles de Pragas, acabaram não concordando. Veja só que coisa. Bees? Esses grupos argumentaram que toda alegação era ridícula, e claro, eles poderiam estar tecnicamente corretos. Era uma alegação absurda, mas as motivações dos lobistas de proteger lucros de curto prazo e os interesses dos acionistas em detrimento da sobrevivência das espécies de abelhas bombeiras e a longo prazo do ecossistema dependente de pólen como um todo eram bastante claras. Os juízes aparentemente também perceberam esse interesse oculto, porque após vários anos de disputas legais, eles acabaram ficando do lado das equipes ambientalistas. E assim, 4 subespécies de abelhas bombeiras receberam seu novo status exclusivo da Califórnia. Para essa próxima história inacreditável, eu vou fazer um pedido. Pelo amor de Deus, não tenta reproduzir nenhuma parte dessa loucura em casa. Dito isso, eu vou te contar sobre um cara com um hobby muito perigoso. Este é Tim Fried, e ele passa o tempo sendo mordido pelas cobras mais venenosas do mundo. De propósito, por quase 20 anos, o Sr. Fried, um mecânico de caminhões de 50
47 anos e colecionador de cobras do estado do Wisconsin, vem se injetando com veneno em um esforço para, paradoxalmente, aliviar alguns dos sérios riscos associados ao seu hobby de criar cobras. Inicialmente, ele se perguntou: será que é possível se tornar imune através da exposição repetida a essas mordidas? A resposta, após anos de auto-experimentos chocantes, acabou mudando o mundo. Tudo começou com a injeção de pequenas quantidades de veneno relativamente fraco, em intervalos espaçados. Ele afirmou que cometeu um erro grave logo no início, depois que 2 mordidas de cobra em rápida sucessão o deixaram em coma por 4 dias. Mas inabalável, ele continuou progredindo, só que em um ritmo cauteloso, lento e constante. A dose, a potência e a regularidade aumentaram gradualmente ao longo dos anos, permitindo que Tim resistisse a picadas que poderiam matar uma pessoa comum, incluindo picadas de cascavéis, mambas negras e taipãs. Sua crescente imunidade acabou despertando o interesse do imunologista Jacob Glanville. Então eles começaram a trabalhar juntos para criar um antiveneno universal. Normalmente, os antivenenos são produzidos injetando veneno em animais e coletando os anticorpos que eles produzem. Anticorpos são proteínas produzidas pelo sistema imunológico para combater objetos estranhos como vírus ou toxinas presentes no veneno. Mas, infelizmente, anticorpos são sempre super específicos para tipos individuais de toxina. Por outro lado, o que eles descobriram com os anticorpos que o Sr. Fried tinha desenvolvido foi que eles defendiam contra uma ampla gama de toxinas. Assim, quando combinaram os anticorpos de TEM com medicamentos existentes, os resultados foram surpreendentes. Pesquisadores descobriram que ao usar esse coquetel de anticorpos, camundongos de laboratório conseguiram sobreviver a uma dose geralmente fatal de veneno de 13 das 19 espécies de cobras venenosas testadas, com eficácia parcial contra as demais. Embora o coquetel de anticorpos ainda não demonstre eficácia contra todos os tipos de toxina do veneno, é um começo extremamente promissor. Pesquisadores até teorizam que ele já pode ser eficaz contra picadas de cobra mais raras, para as quais atualmente não existe um antídoto específico oficial. 140 mil pessoas morrem por ano devido a picadas de cobra, e inúmeras outras sofrem lesões que mudam suas vidas, muitas delas devido à falta de acesso aos antídotos corretos a tempo. Portanto, é fácil perceber o quão útil um antídoto geral seria. Embora Tim tenha sofrido a sua última picada de veneno em 2018, a pesquisa com seu sangue continua e, inevitavelmente, vai salvar milhares de vidas quando o antídoto chegar ao mercado. Mas enquanto a gente espera, vamos deixar tudo isso nas mãos do Tim. De novo, não faça isso em casa, combinado? Agora a gente volta no tempo para uma das histórias de animais mais inacreditáveis que eu já vi. Em meio à Segunda Guerra Mundial, o exército polonês recebeu um camarada bem improvável, um urso pardo sírio adulto de 1,80 m e 200 kg. Esse animal conquistou seu merecido lugar como um dos heróis de guerra mais temidos da história. Enquanto viajavam pelo Irã em 1942, o segundo corpo polonês encontrou um menino carregando um saco que de maneira suspeita parecia estar vivo. O menino orgulhosamente apresentou seu conteúdo, um pequeno filhote de urso. Uma das civis polonesas que os acompanhavam, Irena Bokiewicz, de 18 anos, ficou tão encantada com o filhote que convenceu o corpo a adotá-lo. Em agosto daquele ano, o filhote foi entregue à 22ª Companhia de Suprimentos de Artilharia Polonesa. Depois de se tornar um membro oficial, ele recebeu seu próprio nome polonês, Wojtek, que se traduz como soldado alegre. No início, o jovem urso enérgico não conseguia evitar se meter em encrencas. Quando o exército polonês chegou para preparar o seu tradicional banquete de véspera de Natal, descobriram que Wojtek já tinha entrado no depósito de alimentos, mas ele se redimiu no ano seguinte, quando alertou seus camaradas sobre a presença de um espião em seu acampamento. Certa noite, ele perturbou sem querer um homem que havia se infiltrado no acampamento para tentar roubar munição. O homem, que mais tarde se revelou como um opositor local do domínio britânico, gritou aterrorizado ao ver Wojtek. O som estridente alertou a todos sobre sua presença e logo ele foi preso. Wojtek foi recompensado com 2 garrafas de cerveja e banhos ilimitados, e seus camaradas começaram a perceber o quão útil o urso realmente poderia ser. Wojtek adquiriu alguns hábitos surpreendentemente humanos enquanto crescia cercado por soldados mal-humorados. Quando filhote, ele bebia leite em uma velha garrafa de vodka, e mais tarde desenvolveu também um gosto por bebidas alcoólicas. Wojtek costumava beber mais que os humanos, tomando cerveja e vinho como se fossem água. Considerando que ele pesava 200 quilos na idade adulta, era praticamente impossível que ele ficasse bêbado. Ainda bem, né? Porque imagina só. Mas talvez o hábito mais estranho e mais prejudicial à saúde de Wojtek fosse a sua predileção por cigarros. E ele não só os fumava, como também os comia. Segundo a lenda, ele torcia o nariz para um
cigarro a menos que estivesse aceso. Nesse caso, ele dava uma única tragada e depois o engolia. Wojtek se tornou uma fonte de alegria e entretenimento leve durante esses tempos difíceis. Ter o urso por perto era considerado um grande alívio psicológico, e ele frequentemente brincava de lutar com os soldados e até aprendeu a fazer uma saudação sempre que era cumprimentado pelos homens de sua companhia. Em 1943, a unidade do exército se preparou para se juntar à campanha aliada contra a Itália. Sem pensar duas vezes, os poloneses levaram Wojtek, mas ao chegarem, as autoridades britânicas no porto se recusaram a deixar o urso embarcar no navio, porque ele não fazia parte oficialmente do exército, sem falar que ele era fundamentalmente um animal selvagem potencialmente devorador de homens. Mas os poloneses não se deixaram dissuadir. Numa reviravolta bizarra, os soldados decidiram tornar Wojtek um soldado raso da 22ª Companhia de Suprimentos de Artilharia, ali mesmo naquela hora e local. Os homens deram ao urso uma patente oficial, um número de serviço e até um livro de pagamento para legitimar o seu status de soldado. E assim, Wojtek foi autorizado a se juntar aos seus camaradas no navio rumo à Itália. Quando os soldados retornaram à zona de guerra em 1944, foram lançados de cabeça na Batalha de Monte Cassino, um dos capítulos mais brutais da Segunda Guerra. Ao chegarem, Wojtek ficou inicialmente aterrorizado com o barulho do campo de batalha e subiu correndo em uma árvore, mas ao observar os seus camaradas trabalhando, finalmente desceu e começou a ajudar. O urso imitava os soldados enquanto eles carregavam caixas de projéteis de artilharia pelo terreno perigoso. Wojtek carregava com facilidade caixas que normalmente exigiam a força de 4 homens e as empilhava em um caminhão ou em outras caixas de munição. Cada caixa pesava cerca de 45 quilos e continha projéteis de artilharia que pesavam 11 quilos. Mas Wojtek jamais deixou nada cair. Toda essa história pode parecer algo saído de uma fantasia, mas há pelo menos um relato de um soldado britânico que foi completamente surpreendido ao ver um urso enorme de 1,80 carregar projéteis de artilharia pelo campo de batalha. Em 18 de maio de 1944, o 2º Corpo Polonês capturou a aparentemente impenetrável e estrategicamente vital fortaleza montanhosa de Monte Cassino das potências do eixo, marcando assim a sua vitória. Wojtek não apenas sobreviveu ao brutal conflito, mas sua contribuição foi considerada tão vital para o sucesso geral que o alto comando polonês decidiu tornar o urso o emblema oficial da 22ª Companhia de Suprimentos de Artilharia. O emblema oficial mostra o urso carregando um projétil com facilidade, assim como fazia no campo de batalha. Quando a guerra terminou, Wojtek foi doado ao Zoológico de Edimburgo, onde se tornou uma atração querida por visitantes de todos os lugares. O urso soldado acabou morrendo em dezembro de 1963, com a avançada idade de 21 anos. Um verdadeiro herói. Agora um assunto bem mais sombrio e sério, mas não menos bizarro. Em tempos de crise global, atos realizados em nome da defesa da pátria podem descambar para completa loucura. Para aqueles que viviam no continente norte-americano em meados do século XX, essa insanidade assumiu a forma de experimentos perturbadores, conduzidos por governos contra os seus próprios cidadãos. E já vou te avisando, depois de ouvir isso, a sua compreensão e confiança nos governos podem nunca mais ser as mesmas. Nas décadas de 1950 e 1960, o mundo ocidental estava tomado pelo medo da disseminação do comunismo através da União Soviética. A CIA, em particular, estava preocupada com rumores de que os soviéticos haviam desenvolvido tecnologias de controle mental. Se fosse verdade, essas tecnologias representavam ameaças óbvias à democracia, desde lavagem cerebral generalizada até a capacidade de manipular indivíduos, forçando-os a revelar segredos de Estado. Sem querer ser superada, a CIA começou freneticamente a tentar descobrir por si mesma, usando métodos perturbadores e persuasão química para tentar desvendar a mente humana. No início dos anos 50, esse abrangente projeto secreto foi lançado sob o nome de MKUltra. Infelizmente, as informações públicas sobre o MKUltra são bastante escassas, já que o diretor da CIA em 1973, Richard Helms, ordenou a destruição de todos os arquivos do MKUltra, pouco antes do início das importantes investigações internas. Nada suspeito isso aí, hein? O que sabemos vem dos registros financeiros da CIA que sobreviveram, documentos internos, depoimentos de funcionários da CIA e relatos em primeira mão, registrados em transcrições judiciais e entrevistas com a mídia. A partir do material sobrevivente, sabemos que o MKUltra teve 149 subprojetos, incluindo uma iniciativa particularmente perturbadora, o Subprojeto 68. Esse programa ocorreu no Hospital Psiquiátrico Allen Memorial Institute, no campus da Universidade McGill em Montreal, onde pessoas com doenças mentais iriam na esperança de melhorar. Em vez disso, o que eles vivenciaram lá
lá foi um verdadeiro pesadelo. Entre 1957 e 1964, sob a liderança do Dr. Donald Ewan Cameron, o instituto realizou mais de 100 experimentos, com cerca de 50 indivíduos que sofriam de doenças como esquizofrenia e depressão. O plano de tratamento pioneiro do médico consistia basicamente em duas etapas: despadronização e repadronização. Juntas, as etapas tinham o objetivo de quebrar à força os padrões de comportamento, pensamento e identidade do paciente e substituir o que havia antes por algo novo, com a esperança de eliminar todos os problemas mentais indesejáveis no processo. A etapa de despadronização durava várias semanas, e o que acontecia nesse período era suficiente para enlouquecer qualquer pessoa. O Dr. Donald utilizava principalmente terapia de eletrochoque, em uma frequência muito acima da considerada segura hoje em dia, na esperança de redefinir completamente as conexões nas sinapses do cérebro do paciente que pudessem estar causando problemas. Isso geralmente era seguido pela indução do paciente a um coma medicamentoso, que, segundo Donald, impediria a resistência ao tratamento e evitaria o ressurgimento de padrões psicológicos indesejados. Ao garantir que os seus únicos momentos de vigília fossem dedicados ao tratamento ativo, Donald teorizou que não haveria espaço para que sequer considerassem recair em antigos padrões. Para aumentar esse distanciamento do mundo cotidiano, os pacientes também eram colocados em câmaras de isolamento sensorial, salas escuras, sem janelas e extremamente silenciosas, onde a audição, a visão e às vezes os movimentos eram severamente restringidos. O efeito desorientador seria semelhante aos tanques de privação sensoriais atuais, com a diferença de que os pacientes certamente não estavam lá para relaxar ou se divertir. Era nesse estado de completa confusão que Donald buscava reconstruir uma psique mais desejável, efetivamente apagando tudo do passado. Para alcançar esse objetivo, o médico bombardeava os pacientes com mensagens, reproduzidas por alto-falantes ou fones de ouvido, por até 16 horas por dia. As mesmas mensagens eram repetidas constantemente, com o paciente em diferentes níveis de sedação. O primeiro lote era negativo, consistindo em frases adaptadas aos problemas de identidade específicos de cada paciente. Frases como "você não vale nada", "você é incapaz de amar" e "sua mãe nunca te amou" eram algo comum. E isso era acompanhado de privação sensorial contínua, coma induzido e uso de drogas para induzir paralisia temporária, juntamente com outros produtos químicos, como certos compostos psicoativos altamente potentes descobertos recentemente. Eu lembro deles me dizendo que eu estava ficando cada vez menor, e eu realmente me sentia como se estivesse diminuindo, e eles estivessem me levando de volta no tempo lá para trás. Sabe, teve um momento que eu senti como se estivesse prestes a nascer, realmente muito tempo atrás na minha memória. E eles ficavam me sondando, fazendo todo tipo de pergunta. E eu sentia que não tinha nenhum controle, eu tinha que responder, eu não sentia que tinha o menor controle. Era como se eles tivessem controle total sobre mim. A ideia era induzir um colapso mental completo, onde as ideias pré-concebidas que o paciente tivesse sobre si mesmo, ou mesmo seu senso essencial de quem ele era, chegariam a uma crise, a partir da qual Donald ia começar a implantar novas ideias sobre a pessoa. E aí entrava o segundo lote de mensagens. Esse lote constituiu o estágio de reprogramação, que também durava várias semanas. Aqui as mensagens ainda eram reproduzidas por horas a fio, mas consistiam em reforço positivo. Você é amado, você consegue superar isso. Você é capaz de grandes coisas. Se funcionasse, isso idealmente ia reprogramar o paciente para um membro funcional da sociedade. Mas aqui está o problema. Os resultados foram em grande parte terrivelmente ruins. Porque, quem diria, acontece que tratar uma pessoa como Donald fez durante o primeiro estágio de mensagens negativas, muitas vezes pode ser impossível de neutralizar. Não importa quantas coisas boas você diga depois. Os relatórios do médico afirmavam que os planos de tratamento haviam obtido sucesso, mas a condenação generalizada de pacientes e suas famílias nos anos seguintes conta uma história totalmente diferente. Pacientes sofreram efeitos permanentes, incluindo perda de memória, perda de habilidades básicas para a vida diária, incontinência, insônia, transtorno de estresse pós-traumático e ansiedade intensa. Isso só para mencionar alguns. Muitos ficaram em situação pior do que quando chegaram. Uma participante chamada Jean Steele saiu com comportamentos infantis e depois passava o tempo escrevendo coisas sem sentido
escondido nas paredes. Sua filha disse que os tratamentos roubaram a alma de sua mãe. Equipes jurídicas que atuaram em nome dos pacientes nas décadas seguintes argumentaram que, embora a maioria não estivesse necessariamente internada contra a vontade, muitos pacientes não tinham condições de dar consentimento embasado para nenhum desses procedimentos extremos. A maioria havia procurado ajuda para problemas relativamente comuns, como ansiedade ou depressão pós-parto, mas não tinham ideia que iam ser usados como cobaias para um método experimental que jamais ia ser comprovado cientificamente e logo caiu em desuso. Mas o Dr. Donald, até o momento em que o seu coração parou de funcionar em 1967, acreditava firmemente que, apagando os padrões de pensamento e comportamentos existentes, essencialmente reduzindo um adulto a um estado semelhante ao de um bebê, e em seguida forçando novas mensagens na mente, ele poderia reconstruir completamente a psique de uma pessoa. E dado que ele se tornou presidente da Associação Mundial de Psiquiatria em 1961, após já ter presidido as associações de psiquiatria americana e canadense, ele era na época indiscutivelmente a figura mais respeitada na psiquiatria norte-americana. O fato de a CIA ter canalizado o equivalente a $660 mil em valores atuais para ele por meio de uma organização de fachada, e o governo canadense ter apoiado o projeto com mais $4 milhões, demonstra quanta fé eles tinham em seus métodos. Bom, ou isso, ou demonstra o pouco caso que essas entidades governamentais tinham do bem-estar do seu próprio povo. O que você achou disso? Deixa sua opinião aí nos comentários. Agora a gente embarca em uma aventura pelos altos mares da Segunda Guerra Mundial, onde um homem chamado Poon Lim sobreviveu ao impossível. Em 23 de novembro de 1942, o navio mercante britânico USS Bellomont foi emboscado por um submarino alemão no Atlântico Sul, aproximadamente 1.200 quilômetros a leste do Brasil. 2 torpedos atingiram seu casco, afundando a embarcação em 2 minutos e arrastando consigo a maioria dos tripulantes, uma mistura de marinheiros chineses e oficiais britânicos. Devido à velocidade impressionante e aos danos devastadores do ataque, havia pouco tempo para reagir, e Poon Lim, um marinheiro de 24 anos de Hainan, na China, foi o único a sobreviver. Após algumas horas à deriva, com seu colete salva-vidas em mar aberto, Poon avistou uma balsa salva-vidas intacta de 2,40 metros dos destroços, que flutuava perto dele. Ele não acreditou na sua sorte ao subir a bordo. Ela estava abastecida com suprimentos, incluindo um recipiente de água de 38 litros, latas de biscoitos e carne seca, leite evaporado, açúcar, chocolate, suco de limão, uma lanterna, potes de fumaça usados para sinalização e sinalizadores. Era uma dádiva divina, mas não ia durar para sempre, e a jornada marítima de Poon ia ser de fato infernalmente longa. Após 55 dias de racionamento cuidadoso, incluindo um gole ocasional de suco de limão para evitar o escorbuto, os suprimentos de Poon acabaram, forçando-o a usar criatividade. Ele começou a coletar água da chuva usando uma lona, transformada em dossel, que também fornecia a proteção necessária contra o sol impiedoso. Ele fez um anzol básico usando a mola da lanterna e, combinando com um pedaço de corda de cânhamo desfiada e biscoitos secos como isca, começou a pescar peixes pequenos. Ele usou esses peixes como isca para pegar peixes maiores, o que, por sua vez, exigiu a confecção de um anzol mais resistente, feito com um prego da jangada. Esses peixes eram grandes o suficiente para matar sua fome, depois de abri-los com facas feitas de latas de comida. A partir disso, ele estabeleceu um sistema de sobrevivência eficaz, embora precário, mas a maior ameaça ao seu sistema era o clima. Embora a maioria dos dias fosse insuportavelmente quente, quando chegou janeiro, Poon enfrentou uma tempestade feroz que quase virou a jangada. No processo, seus preciosos estoques de água e peixe foram perdidos no mar, forçando-o a começar do zero. Isso o deixou gravemente desidratado, e ficando fraco e tonto, ele foi forçado a obter líquidos pelo único método disponível. Um método perturbador, diga-se de passagem. Ele começou a capturar aves marinhas e beber seu sangue. Por mais repugnante que pareça, era melhor do que a agonia da secura e da desidratação. Além disso, junto com o peixe, as aves forneciam um alimento decente, e para cada animal que ele capturava, se certificava de guardar algumas tiras de carne para secar, fazendo carne seca na qual poderia confiar em tempos de escassez. Mas o açougue improvisado de Poon, com suas vísceras e cheiro de sangue, logo começou a atrair atenção indesejada. Em fevereiro, um grupo de tubarões circulava regularmente sua jangada, mas isso deu a Poon uma ideia extravagante. Ele reforçou sua linha de pesca com o dobro da espessura e a lançou ao mar com um pedaço de carne preso. Enquanto esperava uma mordida, envolveu as mãos com lona para se proteger e ficar mais firme. Finalmente, um tubarão de 1,5 metros mordeu a isca e, com um puxão poderoso, ele trouxe a fera a bordo. Enquanto o tubarão se debatia violentamente, Poon agarrou seu recipiente de metal para a água e não teve piedade do animal. Ele esquartejou
esquartejou o tubarão, comendo a carne que pôde e cortando as barbatanas para secar ao sol, nas quais ele considerava uma iguaria. Tal conquista foi um enorme impulso moral, e muito necessário, já que ele se aproximava de 4 meses à deriva. Estimando o tempo que passava pelas fases da lua, a esperança para Pum estava se tornando um recurso cada vez mais escasso. Conforme março chegava e passava, Pum continuava a deriva para o oeste. Uma ou duas vezes ele avistou navios distantes no horizonte e usou seus sinalizadores acenando freneticamente, mas foi em vão. Um avião de patrulha americano o avistou e lançou uma boia de sinalização na água para indicar sua posição. Tragicamente, uma tempestade se aproximou e quando uma tentativa de resgate pôde ser organizada, a jangada de Pum já tinha sido levada para um local bem distante da rota. Conforme abril de 1943 se aproximava, algo fez o coração de Pum disparar. Havia uma substância verde flutuando na água. Como assim? Bom, como ele era experiente em viagens marítimas, sabia que a vegetação flutuante significava apenas uma coisa: ele estava se aproximando da costa. E ele estava certo. Após 133 dias à deriva, por mais de 1.100 quilômetros, ele foi finalmente resgatado por pescadores brasileiros. Em seu retorno muito grato à terra firme, ele ficou surpreso ao descobrir que havia perdido apenas cerca de 9 quilos, uma prova de quão eficazes haviam sido seus métodos de sobrevivência autossuficientes, dadas todas as circunstâncias. Após algumas semanas se recuperando, assim que foi considerado apto para viajar, ele foi levado para a Grã-Bretanha para um interrogatório. Afinal, ele havia sido o único funcionário sobrevivente de um navio mercante do Império Britânico que afundou. Provavelmente eles tinham algumas perguntas. Quando relatou sua história, foi recebido com espanto e reverência, e a notícia chegou ao próprio rei britânico George VI. Em julho de 1943, o rei concedeu a Pum uma medalha do Império Britânico por coragem, fortaleza e engenhosidade excepcionais, ao superar enormes dificuldades durante o seu longo calvário, e eu diria que esse cara mereceu. Agora temos um indivíduo cuja história de vida inteira é absolutamente inacreditável, com 2 capítulos em particular que levam as coisas ao extremo. Normalmente, se tornar presidente dos Estados Unidos já é uma atividade extraordinária para uma pessoa, mas para Theodore Roosevelt, isso estava longe de ser a coisa mais incomum sobre ele. Durante a presidência, suas famosas excentricidades acabaram transformando a Casa Branca em um zoológico, e isso não é uma piada sobre políticos serem animais. Roosevelt e sua família eram grandes entusiastas de animais e enchiam os corredores e jardins da residência presidencial com bichos selvagens, além de um grupo bastante comum, embora considerável, de cães, gatos e coelhos de estimação. O zoológico Roosevelt se expandiu para incluir... deixa eu me preparar... 8 cavalos, 2 ratos canguru, 1 esquilo voador, um galo de uma perna só, um porquinho da Índia chamado Bob Evans Lutador, uma arara azul brilhante chamada Eli Yale, 2 outros papagaios, uma coruja das torres, um lagarto chamado Bill, uma cobra chamada Emily Spinach e mais 4 cobras, que o filho pequeno de Roosevelt certa vez soltou durante uma reunião política no Salão Oval, causando um certo pânico. Pode parecer muito, mas esses são apenas os animais de estimação relativamente normais. Os companheiros animais mais estranhos incluíam Jonathan Edwards, o filhote de urso preto que vagava pelos corredores da Casa Branca e que inevitavelmente cresceu até se tornar um urso preto adulto que teve que ser transferido, um filhote de coiote brincalhão que escapou da sua gaiola e causou estragos nos escritórios da Casa Branca, um texugo mal-humorado chamado Josiah, que acabou sendo levado para o zoológico do Bronx, depois de adquirir o hábito de perseguir os convidados pelo gramado da Casa Branca e morder suas pernas, entre outros. Muitos desses animais foram presentes para a família de pessoas que apoiavam o presidente. Um leão chamado Joe, por exemplo, foi enviado como presente pelo imperador da Etiópia e residia no Parque Zoológico Nacional perto da Casa Branca. O imperador também presenteou os Roosevelt com 2 avestruzes, uma zebra e Bill, a hiena, que frequentemente era vista implorando por restos de comida na mesa de jantar da família. Roosevelt não era fã da hiena, descrevendo-a como covarde antes de enviá-la para o zoológico de Washington DC, mas Roosevelt parecia adorar a maioria dos animais, e durante sua presidência ele teve ao todo mais de 40 animais de estimação, mas esse não foi o único aspecto incrivelmente incomum de sua carreira. Outro momento peculiar contou com a autodeterminação de Roosevelt combinada com uma sorte incrível, levando a um dos cenários mais inacreditáveis da história americana. Em 14 de outubro de 1912, Roosevelt estava concorrendo a um 3º mandato presidencial sem precedentes, dessa vez como parte de um partido progressista totalmente novo, apelidado de Partido Bull Moose. Nesse dia
dia fatídico, um pedaço de papel salvaria sua vida. Deixa eu explicar. Por volta das 20 horas, Roosevelt estava saindo do Hotel Gilpatrick em Milwaukee, prestes a ser levado ao auditório de Milwaukee para fazer um discurso. Ao entrar em seu carro conversível, ele se levantou e acenou para a multidão, que estava reunida na rua. Mas então veio aquele clarão e um ruído inconfundível. Roosevelt tinha sido atingido a queima-roupa por um maníaco armado com um revólver, a apenas 1,5 metros de distância. O agressor foi contido e desarmado em instantes, mas enquanto a multidão se revoltava contra o agressor, com gritos que pediam para matá-lo, o próprio Roosevelt estava calmo e sereno. De pé, ordenou que a multidão se acalmasse, antes de pedir que o aspirante assassino fosse trazido à sua presença. Com o agressor agora diante dele, o presidente o olhou nos olhos e simplesmente perguntou: "Por que você fez isso?" O homem permaneceu com os olhos arregalados e em silêncio, e Roosevelt pediu à polícia que o levasse embora sem machucá-lo. O nome do homem era John Schrank. Ele era um ex-dono de bar de Nova York, cujos bolsos estavam tão cheios de anotações manuscritas estranhas que especialistas acreditam que ele provavelmente tinha esquizofrenia. Em tribunal, John confessou mais tarde que acreditava que o fantasma do presidente William McKinley o havia instruído a matar Roosevelt, e consequentemente o agressor passou o resto dos seus dias em um hospital para criminosos insanos. Mas voltando a esse dia, Roosevelt resistiu às ofertas para levá-lo ao hospital, insistindo que a sua equipe o levasse ao auditório. Embora parecesse ileso, ele havia sido de fato baleado no peito, mas como um ávido caçador, ele sabia que um animal expele sangue pela boca quando uma bala perfura os pulmões, e a sua saliva estava normal, então ele tinha certeza de que não estava gravemente ferido. Assim, sem hesitar e apesar dos protestos da sua equipe preocupada, ele marchou até o palco e anunciou: "Amigos, eu peço que façam o máximo silêncio possível. Não sei se vocês entendem completamente, mas eu acabei de ser baleado." Ele desabotoou o paletó para revelar a mancha crescente em sua camisa, antes de proclamar: "É preciso mais do que isso para matar um bull moose." E ele terminou a introdução dizendo: "A bala está em mim agora, então não posso fazer um discurso muito longo, mas farei o meu melhor." O cara falou por 90 minutos. Assim que finalmente acabou, ele foi ao hospital, onde foi submetido a um raio-x que revelou que a bala estava alojada profundamente em seu corpo e havia parado em uma trajetória que atingiria seu coração, se ele não estivesse com seu discurso de 50 páginas dobrado, seu estojo de óculos reforçado com aço e o seu casaco grosso. A bala provavelmente o teria matado. Com esses itens absorvendo grande parte do impacto, a bala foi desacelerada e sua energia total foi reduzida, tornando-a bem menos destrutiva. Mas os médicos decidiram que a cirurgia seria muito arriscada e deixaram a bala dentro dele. Roosevelt conviveu com essa bala até 1919, quando aos 60 anos faleceu pacificamente dormindo. Ao falar sobre a morte de Roosevelt, o político Thomas Marshall resumiu tudo ao concluir que a morte teve que levar Roosevelt dormindo, porque se ele tivesse acordado ela ia ter trabalho. Pensa num cara durão. Se você gostou desse vídeo, confere a outra parte das histórias que parecem fake, mas são 100% reais. Obrigado por assistir e até a próxima!